Olá, pessoal! Eu vou falar um pouco sobre delineamento de pesquisa. Eu escolhi um artigo intitulado Desenhos de Pesquisa, que foi publicado na revista Acta Cirúrgica Brasileira, em 2005. E esse artigo ele traz uma revisão e um resumo bem importante a respeito de desenhos de pesquisa, ou seja, modelos de estudo científico mais utilizados comumente. É um artigo muito interessante, eu recomendo download e leitura desse artigo. Então, nós temos estudos primários e estudos secundários. Os estudos primários são os estudos inéditos, originais, que correspondem à maior parte das publicações das revistas científicas. E os estudos secundários, que são os estudos que trazem resultados a partir da análise de vários estudos primários. Como, por exemplo, este artigo que estou apresentando é um estudo considerado secundário, porque trata-se de uma revisão bibliográfica. Nessa tela, nós vamos falar apenas sobre os estudos primários. Os estudos primários eles podem se dividir em estudos descritivos ou estudos analíticos. Os estudos descritivos são os estudos e relatos de caso, e os estudos analíticos, eles podem se dividir em observacional ou intervencional. O estudo observacional, ele caracteriza-se apenas por uma observação, seja ao longo de um tempo ou de apenas um momento de uma amostra. E os estudos de intervenção, eles pressupõem uma intervenção ao longo da pesquisa. Como estudos observacionais, então, nós temos o estudo longitudinal, que ele vai fazer o acompanhamento da amostra ao longo do tempo, e o estudo transversal, que é um estudo que vai fazer uma fotografia de uma amostra num determinado tempo. Ele não vai fazer o acompanhamento. Tanto o estudo transversal quanto o estudo longitudinal, eles podem ser desenvolvidos em seres humanos ou de forma experimental. Experimental são as pesquisas que são desenvolvidas com animais, micro-organismos ou cadáveres. O estudo intervencional, ele pressupõe, então, uma intervenção ao longo do tempo na pesquisa. Ele pode ser desenvolvido em seres humanos ou de forma experimental. A forma experimental ainda é dividida em in vivo e in vitro. In vivo são as pesquisas principalmente realizadas com animais que avaliam se uma determinada medicação ou determinado fármaco não fará mal, não trará malefícios a um humano. E as pesquisas in vitro, elas são desenvolvidas em laboratório, num ambiente controlado, e elas têm esse nome porque normalmente são desenvolvidas dentro de vidros. Então, retornando aqui ao estudo longitudinal, nós temos a divisão do estudo longitudinal, que é aquele estudo que vai fazer um acompanhamento ao longo do tempo, em estudo caso-controle, estudo de corte e estudo de incidência. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. O estudo caso-controle, o parâmetro principal a ser estudado é a exposição ou não a um fator. E o estudo de corte, o principal parâmetro a ser estudado é a presença ou não de uma doença. Então, temos aqui um exemplo de estudo caso-controle. O pesquisador, então, depois que ele definiu uma amostra de doentes e não doentes, ele vai pesquisar se essas duas amostras tiveram ou não uma exposição a um determinado fator, uma exposição prévia. Ele vai avaliar, então, qual dos expostos a esse fator desenvolveu a doença, quantos não expostos desenvolveram a doença, quantos expostos não ficaram doentes e quantos não expostos também não desenvolveram a doença. A principal desvantagem desse estudo é chamado o viés de memória, porque muitas vezes as pessoas não lembram que foram expostas ou não relacionam, determinado evento a um fator de risco.
mesmo que na realidade elas tenham sido expostas. Aqui nós temos um exemplo, né, de um estudo caso-controle. Amputação de extremidades inferiores por diabetes mellitus. Estudo caso-controle. O que o pesquisador fez aqui? Ele não tem uma amostra de doentes e não doentes. Ele tem amostra de doentes. Dois grupos de doentes. Os dois grupos têm diabetes mellitus. A questão, ele quer saber a evolução para a amputação. Porque há pessoas com diabetes mellitus que evoluem para amputação e outras que não evoluem para amputação. Então, ele quer definir quais são os fatores que podem predizer a amputação. No caso aqui, então, ele está estudando, né, a exposição ou não ao fator. Ele está estudando qual fator que pode predizer a amputação. E o estudo de corte, então. Estudo de corte, há uma seleção de uma amostra. Essa amostra é exposta e uma parte dela não é exposta, né? Nessa exposição, então, se avalia quantos vão desenvolver a doença e quantos não vão desenvolver a doença. E dos não expostos também, quantos vão se tornar doentes e quantos não. É bastante parecido com o estudo de corte, com o estudo caso-controle. Na verdade, há bastante confusão com relação a esses dois. Só que um está avaliando a presença da doença. O corte, o parâmetro principal a ser estudado é a presença ou não da doença. E o estudo caso-controle, já se tem uma doença e se faz uma retrospectiva para ver qual foi o fator. O fator de estudo, né, no caso controle, é o principal a ser estudado. Então, nós também temos duas classificações dentro da corte. A corte prospectiva, que eu vou selecionar uma amostra e vou fazer o acompanhamento dela ao longo do tempo, que também se chama corte intervencional. E nós temos a corte retrospectiva, que é uma seleção da amostra. Hoje, por exemplo, eu vou acompanhar essa amostra ao longo do tempo, mas eu vou avaliar parâmetros anteriores. Aqui nós temos um artigo que traz uma corte retrospectiva. Então, é a sobrevida de uma corte de pacientes com câncer de pulmão, papel da idade e do sexo no prognóstico. Então, em 2012, eles fizeram a seleção de pacientes que tinham recebido o diagnóstico de câncer de pulmão desde o ano 2000. E depois que eles separaram essa amostra, que eles selecionaram essa amostra em 2012, eles acompanharam ela até 2015. Então, isso sim é uma corte retrospectiva ou corte histórica, eles chamam, que vai ser feito um acompanhamento dessa amostra, mas também avaliando fatores retrospectivos. E também temos os estudos de incidência dentro dos estudos longitudinais. A incidência é medida pela proporção de casos novos em um grupo inicialmente livre. Por exemplo, assim, observou-se a maior incidência de câncer em mulheres obesas. Se pode avaliar a incidência de câncer só em mulheres e se pode perceber que a incidência é maior em mulheres obesas. Os estudos de incidência, eles são estudos de casos novos em uma determinada amostra. E ainda falando de estudos observacionais, então passamos para o estudo transversal, que é um estudo que vai fazer uma foto, vai registrar apenas um momento de uma amostra. Então, nós temos como estudo transversal estudos de acurácia e de prevalência. Os estudos de acurácia são pesquisas desenvolvidas para determinar, por exemplo, a fidedignidade de um teste. Se o teste é fidedigno para ser positivo na presença de uma doença e para ser negativo na ausência de uma doença. Normalmente, nesse tipo de pesquisa, se utiliza a comparação do teste em estudo com um teste padrão ouro, caso
exista, né? E os estudos de prevalência. No estudo de prevalência, eu vou pegar o número total de casos numa determinada amostra. Por exemplo, eu desenvolvi um estudo de prevalência na minha graduação, observando a capacidade funcional de idosos institucionalizados em Novo Hamburgo. Eu pesquisei todas as casas geriátricas de Novo Hamburgo, apliquei um teste de funcionalidade e observei qual é a prevalência qual é a funcionalidade desses idosos que estavam institucionalizados. Eu não fiz um acompanhamento, né? Eu fiz só um registro daquele momento. Vocês podem observar aqui, que os estudos longitudinais, eles são os que fazem os estudos de incidência, e os estudos transversais dão origem aos estudos de prevalência. Ainda falando dos estudos observacionais, nós temos dois termos aqui, o termo concorrente e o termo não concorrente. Concorrente quer dizer que a pesquisa ocorreu no mesmo tempo que a ocorrência dos fatos. A coleta de dados ocorreu no mesmo tempo que os fatos. E o não concorrente significa que a pesquisa ocorreu não no mesmo tempo que a ocorrência dos fatos, ou seja, de forma retrospectiva. E o concorrente, ele ocorreu numa forma prospectiva. Então, o estudo de corte, nós podemos dizer que ele é não concorrente, e então ele se chama corte histórica, ou então podemos dizer que ele é concorrente, então ele é uma corte intervencional. O estudo caso-controle, ele é sempre considerado não concorrente, ou seja, ele é sempre retrospectivo. Então, quando nós temos uma corte intervencional, ela também pode ser não controlada, controlada ou autocontrolada. E isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Da mesma forma que as pesquisas de acurácia e prevalência também podem ser não controladas, controladas ou autocontroladas. Vamos falar disso um pouquinho adiante. Vamos passar agora para o estudo intervencional, ou seja, o estudo que predispõe uma intervenção ao longo da pesquisa, que pode ser desenvolvida com seres humanos e se chama então ensaio clínico. Esse ensaio clínico ele pode ser classificado como fatorial, cruzado ou paralelo. Ensaio clínico é qualquer tipo de estudo planejado que envolve pessoas doentes e é formulado para determinar o melhor tratamento. O estudo clínico paralelo, ele sempre compara dois grupos de indivíduos. Um recebe a intervenção de interesse e o outro, o grupo controle, recebe placebo ou outra técnica. É muito importante a aleatorização nesse tipo de estudo, porque depois que eu selecionei a minha amostra, já fiz parâmetros de inclusão e exclusão, eu vou tentar ter a amostra mais homogênea possível. E eu ainda vou fazer a aleatorização, ou seja, eu vou sortear quem vai participar do grupo controle e quem vai ser o grupo de casos. Isso traz uma ausência de viés bem interessante, torna o estudo bastante fidedigno. Os estudos cruzados, então, nesse tipo de estudo, metade de um grupo recebe o tratamento e a outra recebe placebo. E depois de um tempo se inverte, né, essa ordem, sendo que então o grupo que recebeu placebo vai receber o tratamento e o grupo que recebeu o tratamento vai receber placebo. A vantagem é que se pode avaliar um grupo, pois todos receberam tratamento e todos receberam placebo. E também tem o estudo fatorial, que é uma variante do ensaio clínico controlado. Ao invés, então, da gente considerar apenas uma intervenção ou uma droga, é possível comparar uma intervenção ou uma droga com uma droga A e B, A mais B, ou então A mais B mais placebo,
mais grupo controle. Então, na verdade, pode-se comparar vários grupos. Os ensaios clínicos, eles também podem ser não controlado, controlado, comparativo, que não consta ali, e autocontrole. O controlado é aquele que, o não controlado, a gente faz o registro de dados de uma observação clínica sem utilizar o grupo controle ou placebo. E nessa categoria nós incluímos os relatos de caso. Os estudos controlados, eles são pesquisas que envolvem, então, o grupo de casos e o grupo controle. O grupo comparativo, pesquisas comparativas, são pesquisas que se compara um grupo com o outro, sendo que um grupo não é o controle do outro. Por exemplo, assim, pacientes com queloide. O grupo controle correto para pacientes com queloide seria pacientes que têm uma cicatrização normal. Ou seja, eu posso comparar uma cicatriz anormal com uma cicatriz normal. Mas eu não posso, eu não posso ter um grupo controle que apenas seja comparação com pele normal, né? Isso seria apenas uma pesquisa comparativa e não uma pesquisa com grupo controle. E o autocontrolado, então, pode ser incluído 2 implantes, por exemplo, de silicone em um modelo animal e observar as evoluções clínicas, ou seja, o mesmo modelo animal, ele tem 2 técnicas, vamos dizer, duas intervenções, e vai se comparar nele, então, quais são os efeitos. Esse tipo de pesquisa autocontrolada é muito utilizado em cirurgia plástica. Nós podemos falar de não aleatorizado ou aleatorizado. O aleatorizado, eu cheguei a comentar anteriormente, é quando se tem já uma amostra homogênea, já se fez critério de inclusão e exclusão, e além disso você vai fazer o sorteio para ver quem vai participar de grupo de controle e grupo de casos. Outra característica das pesquisas é o mascaramento, que pode ser aplicado tanto em pesquisa experimental quanto nos ensaios clínicos. O mascaramento significa de que todas as pessoas podem ou não ter consciência de qual grupo elas estão participando. E daí nós temos as caracterizações de aberto, unicego, duplo cego, triplo cego e quádruplo cego. No mascaramento aberto, então, todas as pessoas estão cientes do seu grupo de pertencimento. Inclusive, o pesquisador sabe quem faz parte de qual grupo de pesquisa. Nos estudos unicego, por exemplo, apenas a equipe de pesquisa sabe quem pertence a qual grupo. O paciente não sabe a qual grupo de pesquisa ele pertence, se ele é o grupo controle ou se ele é o grupo de casos. Nos estudos duplo cego, então, nem a equipe e nem os pacientes sabem qual grupo de pesquisa eles pertencem. O triplo cego, além da equipe de investigação e dos pacientes, o profissional da bioestatística também não sabe quem pertence a qual grupo. O triplo cego, então, além da equipe, dos pacientes do bioestatístico, o investigador que está escrevendo o discurso sobre os resultados também está cegado a respeito da categorização dos grupos. Bem, eu acho que era isso a respeito da classificação dos estudos primários. Não sei se eu fiz essa observação, mas eu queria reforçar que os estudos de incidência, por exemplo, eles são estudos longitudinais. Se faz um acompanhamento de uma amostra para se determinar a incidência. E os estudos de prevalência, eles são estudos transversais, ou seja, apenas é o registro de um momento daquela amostra. Bem, aqui então a relação entre o desenho de pesquisa primário a ser indicado conforme a subárea a ser pesquisada. Então, se eu pretendo procurar pesquisar sobre quadro clínico, eu vou
utilizar mais relatos de caso e estudos de caso. Se eu pretendo estudar frequências, eu vou falar de estudos transversais. Fatores de risco, eu vou utilizar mais estudos de detecção de casos. Procedimentos diagnósticos, eu vou utilizar estudos de acurácia. Evolução, eu vou utilizar estudos longitudinais. Fatores de risco, etiologia, prevenção, eu vou utilizar casos controle. Fatores de risco, etiologia, incidência, evolução e prognóstico, eu vou utilizar estudos de corte. Prevenção e tratamento, ensaios clínicos controlados aleatorizados. Pessoal, é isso. Eu deixo essa referência aqui, que é desse artigo que eu apresentei. Um artigo bem interessante que eu recomendo o download.